Eu sou Diná Sanchotene e este é o AG Carreiras, que é uma série com 4 episódios está falando sobre a saúde mental do trabalho. E o nosso assunto de hoje é sobre ansiedade, depressão e esgotamento. Para falar sobre isso, eu converso hoje com a psiquiatra e médica do trabalho, Letícia Mameri. Obrigada, Letícia, por você ter vindo. Eu que agradeço. Tem uma diferença entre ansiedade, depressão e esgotamento que às vezes os sintomas podem ser semelhantes, mas não é bem assim, não é? Então, o esgotamento, ele é um sintoma, né? Não é uma doença. Ansiedade, ela pode ser um sintoma, mas pode ser uma sensação. Muitas vezes as pessoas se referem à ansiedade quando elas têm uma sensação que tem sintomas ansiosos. E a depressão é uma doença. Então, dentro da depressão, eu posso ter sintomas ansiosos e posso ter esgotamento. Quando que chega ao ponto de uma pessoa estar doente ou com essas sensações que ela pode se afastar no trabalho? Então, o afastamento do trabalho, ele está relacionado à incapacidade laborativa. Então, não necessariamente as doenças elas vão afastar todos os trabalhadores. Assim, eu tenho uma pessoa que tem depressão. Tenho 2 pessoas que têm depressão. Pode ser que uma justifique um afastamento, a outra não. Por quê? Vai depender muito do tipo de trabalho que ela executa. Se aquele trabalho, ele vai implicar num afastamento laboral quando a pessoa tem aqueles sintomas, tá? Então, ela precisa ter, para se afastar, incapacidade laborativa para aquela função. Por isso que muitas vezes as pessoas chegam no INSS para fazer perícia, tem o benefício negado e não entendem. Tipo, meu vizinho tinha a mesma coisa do que eu, meu vizinho afastou e eu não. É porque a incapacidade laborativa, ela não depende da doença, ela depende da função que se executa. Como identificar cada um desses sintomas? Vou tentar ser mais prática em relação à identificação, tá? Esgotamento é esgotamento. É a pessoa sentir que ela não tem energia, acabou. A água do pote acabou. Isso seria um esgotamento. A ansiedade, ela está relacionada a sintomas ansiosos. Então, quais são os sintomas ansiosos que a gente costuma ter? Porque sintoma ansioso, eu brinco que é igual sintoma gripal. Tudo pode ser sintoma ansioso. Então, às vezes, a pessoa começa a ter dor de estômago, enjoo, enxaqueca, diarreia, coceira na pele. Isso é manifestação ansiosa. Mas o mais frequente que as pessoas costumam relacionar é mão suada, tremor, sensação de palpitação, sensação de desmaio. Então, isso são sintomas ansiosos mais clássicos. A depressão, como ela é uma doença, ela precisa de uma série de critérios para ser identificada. Então, depressão não é a mesma coisa que tristeza. As pessoas acham que, porque eu estou triste, eu estou deprimido. Não, inclusive tem pessoas que têm depressões graves que você nem repara a tristeza nelas. Então, ela precisa ser avaliada por um profissional médico, tá? De preferência o especialista, que é o psiquiatra, para que seja feito uma avaliação se ela preenche os critérios. Então, o que a gente costuma ver nos quadros depressivos? A gente costuma ver uma alteração no humor. Então, ela tem que ter essa mudança. Uma alteração no padrão de alimentação. A pessoa come mais, está comendo menos. Uma alteração no padrão de sono. Dorme mais, dorme menos. Uma alteração de performance no trabalho. Performando menos. Então, repara, Diná, que é tudo muito comparativo com normal ou padrão daquela pessoa. Porque, às vezes, o que para mim é pouco, para o outro é muito, e vice-versa. Então, na hora que vai ser avaliado isso no consultório, vai ser perguntado para a pessoa o que está acontecendo. Então, a gente precisa se autoanalisar. Como que eu sou, como que eu sempre fui e o que está acontecendo comigo agora. E não me comparar com o outro. Porque às vezes o que eu comparo com o outro, nunca eu vou chegar naquilo. Quando que chega ao ponto da pessoa precisar de um tratamento?
Então, o tratamento, a gente sempre propõe quando tem duas questões importantes. Sofrimento é o mais importante. Então, o sofrimento ele é individual. Eu não consigo julgar o sofrimento do outro. Isso a gente vê muito no ambiente de trabalho. As pessoas julgando, mas aquilo ali não é nada que aconteceu. Tá, mas para aquela pessoa aquilo ali está gerando um sofrimento, ela está sofrendo. E a outra questão é impacto funcional. Tudo eu fazia de um jeito, agora eu não estou conseguindo fazer e isso está me impactando, isso está impactando a minha vida. Eu não consigo mais performar no trabalho, eu não consigo mais me relacionar com as pessoas como eu me relacionava, eu não consigo mais dormir como eu dormia. Então, são essas duas questões. Agora, se não tem impacto funcional ou se não tem sofrimento, não justifica tratamento. E que tipo de profissional essa pessoa pode procurar para se tratar, para ela ficar bem e voltar a ter essa performance normal, que a gente diz assim? Então, pela rede pública, a porta de entrada para esse tratamento é a unidade básica de saúde. Então, a pessoa tem que procurar a unidade básica de saúde. Lá, o médico da unidade básica de saúde vai começar o tratamento e vai encaminhar para o psiquiatra. Na rede particular ou de plano de saúde, pode ir direto fazer o agendamento com o psiquiatra. A psiquiatria ela evoluiu muito nas últimas décadas com o advento da neurociência. O paciente vai no cardiologista, ele vai no neuro, ele vai no reumato, ele vai no endócrino, mas ele não vai no psiquiatra. Esses profissionais, eles vão fazer o melhor que eles podem fazer ali. Da mesma forma, quando chega um paciente para mim, no consultório de psiquiatria, com algum problema cardiológico, enquanto ele não vai no especialista, eu também passo alguma medicação para segurar aquilo. Mas independente de você ir em outro colega, em outra área, é importante procurar um médico psiquiatra. E o médico psiquiatra vai avaliar, vai ver se há necessidade de fazer tratamento medicamentoso e vai encaminhar para um psicólogo de uma área que seja a área mais adequada para o problema da pessoa. Que isso é uma outra questão, tá, Diná? As pessoas, às vezes, vão direto no psicólogo, antes de ir no psiquiatra. Porque é bom por uma amiga. A amiga faz terapia com um profissional e me indicou. Só que para o problema que aquela pessoa tem, aquela linha daquele profissional, tipo, a especialidade daquele psicólogo, não é boa. Aí a pessoa vai, faz uma sessão, fala, é horrível. Eu odiei, psicólogo é péssimo. Quando, na verdade, não é, porque aquela linha que aquele psicólogo usa não é adequada para aquela pessoa. Então, o psiquiatra, ele vai conseguir avaliar qual que é a melhor linha. Então, eu sempre recomendo que procure primeiro o psiquiatra, para ele poder fazer esse acolhimento e direcionar para um profissional da área de psicologia na época adequada e para o profissional adequado. E de que forma que as empresas podem ajudar o profissional? Identificar que ele está passando por um processo de ansiedade, de depressão e de esgotamento. Tem uma forma de ajudar esse trabalhador? O mais importante sempre é a empresa conhecer o trabalhador que ela tem. Então, isso é importante. Por quê? Se eu conheço o meu trabalhador, eu consigo identificar que ele está diferente. Que é aquilo que a gente falou nas outras respostas, né? A alteração funcional. Então, eu tenho um trabalhador que sempre foi bom funcionário. Ele começa a ficar ruim. Ele começa a performar mal. Gente, essa pessoa está doente? Tem alguma coisa estranha. Porque não é o padrão dela. E aí, ao invés da empresa mandar esse funcionário embora, o ideal é que ela consiga acolher esse funcionário, encaminhar para o Serviço de Saúde e Segurança do Trabalho, para que ele seja avaliado, para que ele possa ter a ajuda necessária. Muito tem se falado ultimamente sobre casos, principalmente aí depois da pandemia, né? De casos de pessoas com burnout ou com depressão. O que tem levado as pessoas a adoecerem na vida delas e até mesmo do trabalho, né? O que a gente pode falar desse Então, a gente tema? já tinha, Diná, um quadro muito ruim
antes, inclusive, da pandemia. O Brasil já era o país mais ansioso do mundo e o segundo mais deprimido antes da pandemia. Quando a pandemia vem, ela vem já num terreno fértil e de doença mental, e ela traz algumas questões que todos nós vivemos, né? Ela traz o isolamento, ela traz o impacto financeiro que as famílias tiveram, ela traz o luto, as perdas, e ela traz o impacto físico, orgânico, que nós tivemos com o vírus. Porque o vírus, ele causa invasão do tecido neural, ele causa descarga inflamatória que vai afetar o tecido neural. Então, não adianta a gente achar que, não morri na pandemia, deu tudo... Não, a gente não passou, não foi inócuo, a gente tem lesão, a gente tem resquício, mesmo quem não ficou internado, mesmo quem não teve quadros graves, às vezes a pessoa nem sabe que ela teve Covid. Então, isso é uma questão importante. A outra questão são as relações de trabalho. As relações de trabalho foram alteradas nesse período. Então, a gente tem mais gente fazendo home office, e aí é uma questão que eu pontuo sempre. O home office, ele tem que ser avaliado de acordo com o perfil psicológico do funcionário que vai executar. Não adianta eu escolher o home office por setor ou por área, eu preciso escolher por seleção de perfil psicológico. Porque eu vou ter pessoas que vão trabalhar maravilhosamente bem em home office, que vão produzir demais, que não vão adoecer, pelo contrário. E eu tenho pessoas que vão adoecer no home office. E isso, às vezes, fica turvo, porque ela tem uma personalidade que não é boa para home office, mas às vezes a família pressiona para que fique em home office. Então, é importante que a empresa tenha esse mapeamento, entenda o perfil de personalidade do funcionário que ela tem. É importante que o líder esteja muito bem preparado. Então, os cargos gerenciais, eles têm que ser capacitados do ponto de vista de saúde mental. Todos têm que estar em acompanhamento psiquiátrico e psicológico, porque hoje o maior adoecimento é de liderança. E aí o adoecimento da equipe de baixo, ela desce porque esse líder está doente. E se eu tenho um líder que está doente, eu vou ter uma equipe inteira que está doente. Então, em relação às lideranças, o que eu recomendo para as empresas é que tenham um programa de saúde mental, onde tenha a avaliação psiquiátrica, inclusive, das lideranças. Mas se não tiver isso, o adoecimento ele é galopante. Então, a pandemia ela trouxe essa mudança de conformidade no modo do trabalho. Né? Então, hoje, nós somos o país mais ansioso do mundo e o mais deprimido. Estima-se que 86% da população brasileira esteja doente. Isso independente do trabalho. Só que é impossível a gente pensar que vai ter 86% da população brasileira doente e que esses 86% estão desempregados. Não é a realidade. Então, a gente tem uma massa de adoecidos dentro das empresas muito grande. E para essa massa, não adianta só eu fazer programa de prevenção, porque essas pessoas estão doentes. Então, eu preciso acolher e ajudar nesse tratamento. Obrigada, Letícia, por você ter vindo, pelos seus esclarecimentos. Eu que agradeço. Muito obrigada a todos vocês que nos assistiram. Bom, pessoal, é isso. O AG Carreiras fica por aqui. A gente está falando sobre saúde mental. O nosso assunto hoje foi sobre as diferenças entre ansiedade, depressão e esgotamento. E a gente se vê no próximo programa. Tchau!